Olá, bem-vindo de volta, dando continuidade ao assunto sobre fluidos. Vamos falar nesse vídeo sobre a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli nada mais é do que a expressão da conservação da energia aplicado ao escoamento de um fluido. O escoamento que nós vamos tratar aqui é um escoamento ideal, escoamento idealizado, onde o fluido que nós vamos analisar não troca calor com o ambiente, ou seja, não recebe calor e nem perde calor, transfere calor para o ambiente, e esse escoamento acontece também sem atrito. Então essas duas hipóteses estão sendo assumidas na análise desse nosso problema. Estou pedindo você que imagine o seguinte, que o nível o nível horizontal, o nível do chão, o nosso referencial, esteja representado aqui, ou seja, isso aqui é uma linha horizontal, e que a gente tem aqui uma geometria de tubo, ou seja, esse tubo está preso aí de alguma, né? Está preso aí numa estrutura de alguma forma, tá? Ele tá fixado aí de alguma maneira. E é um tubo interessante, esse que nós estamos propondo aqui, ele começa, ou seja, a água, ou um líquido, ou um gás. Gás não, porque deixa só como líquido, tá? A água, por exemplo, para ficar mais simples ainda. Então a água está entrando aqui do lado esquerdo, o escoamento está acontecendo da esquerda para a direita. E a canalização, essa canalização que nós estamos propondo aqui, que está desenhada em roxo, ela começa com um diâmetro grande na horizontal, e à medida que essa seção vai subindo, o diâmetro da seção vai diminuindo, ou seja, a canalização sobe e converge, ou seja, o diâmetro torna-se menor. Se o fluido que estiver escoando no interior desse tubo, e nós estamos assumindo que a água for um fluido com densidade constante, se nós imaginarmos, por exemplo, esse pedaço, esse elemento de fluido que está aqui, ó, com essa forma cilíndrica, deslocando da esquerda para a direita com velocidade v, pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: esse pedaço de fluido vai subindo, subindo. Quando ele passar aqui nessa seção mais alta, o diâmetro da seção tornou-se menor, então ele vai ter que passar com velocidade. Se essa velocidade aqui for V1, quando esse cilindrozinho de fluido passar aqui em cima, ele vai ter que passar com V2, e V2 vai ter que ser maior do que V1, porque a densidade é o que? Massa dividido pelo volume. A densidade não vai mudar da posição 1 para a posição 2. A massa não vai mudar, conserva. O que vai acontecer com o volume? O volume vai ser constante. Agora, então, aqui em 1 nós temos a área 1 multiplicado por ΔR1. Quando ele passar em 2, vai ser A2 multiplicado por ΔR2. Mas o que aconteceu com a área? A área diminuiu, então ele vai ter que esticar, concorda? Ele vai ter que passar aqui com um comprimento maior. Então isso faz com que a velocidade, quando esse elemento de fluido passa aqui em 1, ele tem um valor de velocidade V1, e quando ele passa em 2, ele vai ter uma velocidade V2. Vamos olhar agora em termos do campo gravitacional. Aqui na posição 1, ele se encontra em relação ao referencial com a altura H1. Quando ele passa lá em 2, ele vai estar o quê? Está com a altura mais alta. Quem é que quem é que é responsável por isso, hein? Vamos colocar aqui mais um dado. Se isso aí for água, e a gente colocasse esse tubo aqui, que é chamado de um piezômetro, para poder medir a pressão em U, a água subiria até essa altura. Será que quando ele passar lá em 2, ele subiria a mesma altura? Quem é que é o responsável por, quando ele passou
na seção mais baixa estava com a velocidade, quando passou na seção mais alta a velocidade estava maior. V2 maior do que V1. Quando ele passou na seção 1 ele estava com esse potencial H1. Quando ele passou em 2 ele estava com potencial maior. H2 é maior do que H1. Quem é o responsável disso, hein? A energia cinética está sendo aumentada de 1 para 2 e a energia potencial gravitacional está sendo aumentada também de 1 para 2. Vamos ver isso aqui. Então já estou esquematizando aqui um pouquinho melhor. Esse aqui é o nosso referencial, é uma linha horizontal. Essa altura é H1, a altura da linha média do tubo. E quando passa em 2, a altura é H2. Seção 1 é a entrada, seção 2 é a saída. Quando essa quantidade de fluido de volume V1 igual a 1 delta L1 entra, se o escoamento é incompressível, a quantidade de fluido dentro dessa canalização permanece constante, então terá que expulsar uma quantidade de fluido lá em 2. O volume V2 a gente já sabe que é A2 multiplicado por delta L2. E esses volumes são, volume V1 e o volume V2 são iguais. Esse fluido de volume V1, quando entra aqui, ele está entrando com velocidade V1. E o fluido que está do lado de fora está está empurrando essa massa de fluido de volume V1 para o interior, exercendo aqui uma pressão P1, ou seja, a força F1 nada mais é do que P1 vezes A1. O fluido que quer sair aqui em 2, existe uma pressão do lado de fora, que é P2. Então existe uma força lá que está sendo exercida, que vale quanto? P2 multiplicado por A2. E esse fluido está saindo com a velocidade igual a V2. Nós vamos classificar as energias que estão sendo transportadas por esse fluido entre 1 e 2 por energia que está associada à massa, que é a energia cinética, e a energia potencial gravitacional. E uma energia que está que é realizada pela pressão, ou seja, força vezes área, que é trabalho. Então, a energia associada à massa em 1 é mv1 quadrado sobre 2, energia associada ao movimento, que é energia cinética, e a energia associada com a posição do fluido dentro do campo gravitacional, que é chamada de energia potencial gravitacional. Então, em 1, a energia associada à massa são essas duas parcelas. E lá em 2, energia cinética, também energia potencial gravitacional. Semelhante ao que a gente tinha em 1, só que podendo apresentar valores diferentes. O fluido que está do lado de fora está exercendo em 1 um trabalho igual a quem? P1 vezes A1 é força, multiplicado pelo deslocamento, que é delta L1. Força e deslocamento aqui apontando na mesma direção, no mesmo sentido. Lá em 2, nós estamos com pressão para a esquerda e deslocando para a direita, menos P2 a 2 vezes delta L2. Energia associada à massa na entrada. Massa, energia cinética, energia potencial gravitacional. Menos energia cinética energia associada à massa na saída. Então, isso aqui é o que sai. E isso aqui é o que entrou, o que entra na região, tá? Se existir diferença entre as duas, e existe, nós comentamos aqui no começo, você se lembra, né? Ele entra aqui com valor de energia cinética e sai com valor de energia cinética maior. Entra com energia potencial gravitacional em H1 e sai com energia potencial gravitacional em H2. Então, cresceu. A energia associada à massa, então, cresceu. Então, essa diferença entre o que sai pelo que entra tem que ser responsável
Ou seja, quem é responsável por essa variação é o trabalho. E o trabalho é o que? Na entrada nós temos P1A1, que é a força, multiplicado por ΔL1. E lá na saída, menos P2A2 multiplicado por ΔL2. Trabalho positivo na entrada, trabalho negativo na saída. Equacionando isso que está aí, nós temos P1A1 ΔL1 mais M... simplesmente colocando tudo que é referente a 1 de um lado e tudo que é referente a 2 do outro, tá? P1A1 ΔL1 mais MV1 trabalho, tá? Isso aqui é trabalho em 1. Energia cinética em 1. Energia potencial gravitacional em 1. Trabalho em 2. Energia cinética em 2. Energia potencial gravitacional em 2. Fazendo uma contabilidade. Vamos agora pedir ajuda à equação da continuidade, que é o princípio da conservação da massa. Ela diz que a massa em 1, que é ρA1 ΔL1, tem que ser igual à massa em 2, ρA2 ΔL2. A massa não mudou. A massa contida nesse elemento de fluido em 1 é a mesma massa contida no elemento em 2, só mudou a forma, não é isso? Então é o que diz a equação da continuidade. Se a gente colocar isso que estabelece a equação da continuidade na equação de Bernoulli, nós vamos ter P1 ρA1 ΔL1 dividido por ρ, porque não tinha ρ na expressão da pressão, concorda? Olha aqui, ó. Na expressão da energia cinética ρA1 ΔL1, confiram isso por favor, e na expressão da energia potencial gravitacional está aqui. Tudo que estava com índice 2 aqui, nós podemos colocar com índice 1. Por onde? Recorrendo à equação da continuidade. P2, ρA1 ΔL1. Por que nós estamos dividindo? Porque não tinha ρ no numerador, tá? ρA1 ΔL1, termo da energia cinética em 2 e assim por diante. Inserir esse termo da equação da continuidade dentro do princípio da conservação da energia e depois simplificar tudo que é A1 ΔL1, esse ρ com esse que está no numerador, A1 ΔL1, A1 ΔL1 e assim por diante, olha, A1 ΔL1, nós vamos chegar finalmente nessa equação que diz o quê? P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 mais ρGH1 igual a P2 mais ρV2 quadrado sobre 2 mais ρGH2. No sistema internacional, cada termo desse, cada parcela dessa é expressa em Newton por metro quadrado. São termos de pressão. E o que diz, só para poder concluir, é que a pressão que o fluido apresenta na seção 1, quando ele entra nessa tubulação, mais a energia cinética que ele apresenta nessa posição, ρV1 quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional que ele apresenta nessa posição, ρGH1, tudo por unidade de volume, tá? Vai ter que ser igual a energia cinética por unidade de volume que ele apresenta em 2, mais a energia potencial gravitacional por unidade de volume que ele apresenta em 2, mais a pressão que ele apresenta em 2. É isso que está escrito nessa expressão. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Vejo você no próximo vídeo.